Mais uma videoaula com seu professor de escola dominical, Lucas. Nós estamos iniciando agora um novo conteúdo para esses próximos 2 semestres. Nós tivemos pensando em trabalharmos com mais profundidade o padrão doutrinário dos discursos de Jesus dentro do Novo Testamento. Então, a gente não queria fazer apenas uma leitura dos 4 evangelhos, né? A gente queria focar de forma objetiva os grandes discursos de Jesus dentro do Novo Testamento. Tentar entender com mais profundidade, com mais detalhamento, o estudo dessa doutrina que ele nos deixa dentro dos evangelhos. Então a gente vai dividir em 3 partes essa análise. A primeira parte vão ser dos sermões, né? A gente vai ver o livro de Mateus, que é um livro mais doutrinário na questão da doutrina de Jesus no Novo Testamento, com 5 grandes sermões. A gente vai demorar aqui, umas 15 aulas, né? Vão ser 5 aulas sobre o Sermão do Monte, uma aula sobre Comissão dos 12, uma aula sobre as parábolas, 2 aulas das parábolas do reino, uma aula sobre o sermão da igreja, e mais 4 aulas do Sermão das Oliveiras. Então vai estar mais ou menos de 14 a 15 aulas. Depois a gente vai fazer mais 15 aulas sobre as parábolas entre Mateus, Marcos e Lucas, né? Vamos lembrar que são evangelhos sinóticos, ou seja, eles usam a mesma base, a mesma fonte original, então eles têm um paralelo. Então a gente vai estudar as parábolas, né? Todas as parábolas desses 3 evangelhos, parábolas que não vão ser citados nesses sermões, né? As que foram citados nos sermões de Mateus a gente não vai tocar. E por último a gente vai trabalhar os grandes discursos doutrinários de Jesus no Evangelho de João. João ele tem uma fonte específica que não tem muito contato com esses 3 evangelhos sinóticos. Então a gente vai analisar somente os discursos do texto de João, que são somente deles, que vão ser mais 15 aulas. Então, no total, a gente vai ter 45 aulas, ou seja, vai durar 2 semestres aí, só sobre a doutrina de Jesus. Então, eu acho que vai ser bem legal, porque a gente vai poder se aprofundar mais no material básico que os apóstolos deixaram das palavras de Jesus. E vamos começar essa primeira aula tratando do Sermão do Monte. A gente hoje vai trabalhar a primeira aula do Sermão do Monte, que vai ser de Mateus 5, do 1 ao 20. Então, o primeiro sermão de Jesus no Evangelho de Mateus, o Sermão do Monte, ela é vista como uma reforma da interpretação da lei judaica. Então, é a reforma de Cristo como um novo Moisés da interpretação da lei. Por isso que ela é um material básico para todo cristão que era convertido. O que ele aprendia para entender a base da doutrina cristã? O Sermão do Monte. Aqui ela tem o espírito daquilo que todo cristão deveria ter. Por isso que o Evangelho de Mateus ele tem esse papel mais doutrinário de ensino, tá bom? O texto começa com a expressão ele abre a sua boca. Essa expressão ela aponta para a figura de um mestre, de alguém acima, de alguém com autoridade para falar, como a de Moisés, ou seja, ele é o novo Moisés. Moisés já tinha antecipado lá em Deuteronômio que viria um profeta como ele, onde a sua boca, as suas palavras seriam as palavras do próprio Senhor, que é apontando para a figura de Cristo. E esse novo Moisés, Jesus, ele vem agora trazer nesse sermão aquilo que o Wesley chama da arte da plena felicidade, ou seja, da arte da vida cristã. Por quê? Porque o sermão ele é dividido em 3 palavras-chave para o Wesley: santidade, justiça e felicidade, ou seja,
o Sermão do Monte vai trazer o verdadeiro caminho de uma vida cristã. Então, santidade, porque aponta para a perfeição cristã, justiça, porque aponta para a inteireza da lei, que é ela construída em nosso coração, como a gente vê na imagem, né, a pureza dos nossos corações, para então nós entendermos o propósito de Cristo, a mente de Cristo, que é a nossa felicidade. A nossa felicidade é cumprir a vontade dele. Tá? Nossa felicidade é cumprir o propósito dele. Por isso que o apóstolo Paulo, falando a Timóteo, já no final da sua vida, dizia que ele não tinha mais, né, que ele combateu o bom combate, que ele conseguiu ali cumprir a carreira da fé dele. Por quê? Porque ele se sentiu realizado, ele fez aquilo que o Senhor havia o chamado, se ele poderia morrer tranquilo, porque ele identificou o propósito dele. Então, o Wesley vai identificar o Sermão do Monte dividido em 3 partes. A primeira, do 1 ao 20, é a verdadeira religião. Ele vai identificar quais são os valores e as virtudes da verdadeira religião. A segunda parte dessa verdadeira religião, você tem que entender as virtudes dela, e depois a gente vai ter que entender o que é fazer o bem, o que é o espírito da lei, né? Que é não fazer o mal, mas fazer o bem. Então, a verdadeira religião, que são as virtudes e o espírito da lei, né? Que é Mateus 5. Já Mateus 6 seria as corretas práticas da religiosidade, ou seja, da piedade, que são os nossos meios de graça. E o 7 é a perseverança, é vencer os obstáculos dessa fé. Então você entende qual que é a verdadeira religião, inculca dentro de ti e aperfeiçoa ele com os meios de graça e não deixa essa palavra que está no seu coração se perder, perseverando nela. Seriam essas 3 porções. E o texto, né, depois que ele fala, ele abre a sua boca, ele vai focar muito nessa primeira parte do capítulo 5, a palavra bem-aventurado. Né? E o que seria bem-aventurado, essa palavra no grego? Né? Seria uma felicitação, não é uma alegria humana, não é uma alegria relacionada a questões externas, mas é uma alegria divina, perfeita, é uma satisfação, uma suficiência interior, que não importa como o seu exterior esteja acontecendo, você se sente inteiro. Por isso que é a verdadeira arte da plena felicidade, como diz o Wesley, porque a gente entende que as virtudes do reino nos levam a sermos inteiros na palavra de Deus e inteiros com Cristo. Isso nos leva a uma suficiência nele. A gente vai começar essa primeira parte ao contrário, a gente vai começar pelo fim do 1 ao 20 para entrar depois no 1 ao 17. Porque no fim, Jesus ele mostra o propósito do sermão. Né? Então, para a gente entender o propósito do sermão, a gente vai começar entre o 17 e o 20, depois a gente vai nas bem-aventuranças, que é do 1 ao 13, e depois a gente fala do sal e luz da terra, que é do 14 ao 17, tá bom? Então vamos lá. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele que, pois, violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Por quê? Vos digo que se a vossa justiça não exceder em muitos a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, o ponto da interpretação de Jesus é que ela deve exceder, ela deve estar muito acima, ela deve abundar a justiça religiosa, ela deve levar uma verdadeira transformação do nosso interior. Então ela não pode ser como a realidade de qualquer religião que existe, ela deve exceder a justiça dos fariseus naquele momento, mas ela deve exceder qualquer religiosidade atual, porque ela nos leva para nós refletirmos a própria graça de Deus. Por isso que nós vamos ser luz. Ou seja, a gente vai ser diferente. Se a gente é igual, a gente não seria luz. Esse conceito de justiça,
É uma justiça que ela é primeiramente o costume, o uso, o direito e a audiência. Então, qual seria o costume? A lei natural. E qual seria o nosso direito? Nós somos pecadores e o nosso julgamento seria o quê? A condenação, porque todo aquele que todo aquele que é, todos nós pecamos e todos estamos o quê? Destituídos à morte, né? Então, como se todos pecaram e todos são destituídos da glória de Deus, então nós não podemos ser justos. Então, por isso que Cristo morre por nós, para que o nosso direito não seja a morte, mas a vida e a eternidade. Por isso que nós somos justificados. E essa justificação nos leva a uma reforma do nosso coração para uma vida inteiramente completa. Então, quando ele trabalha aqui, que ele veio completar nos versos 5 e 17, ele vem trazer a ideia, o pleroma, né, ele veio trazer, né, como a gente viu aqui no verso 17, jamais passará a lei até que tudo se cumpra. Essa palavra cumpra é pleroma, é por completo. Ele veio trazer uma interpretação completa. Ele é um novo Moisés trazendo uma interpretação correta. Por isso que ele não vai mudar nada na lei, ele vai interpretar ela da maneira correta. Por isso não vai se perder nada da lei, mas ela vai se interpretar de forma correta. E uma interpretação diferente da judaica que faz uma divisão de pecados leves ou graves. Ou seja, você tem que entender o espírito da lei inteira, não dividir em hierarquias, porque aí eles se focam nas graves e deixam as leves de lado e elas vão corrompendo o coração do homem. Não, você tem que entender o espírito dela, entendê-la por inteiro, para que então você consiga ter uma inteireza na sua fé e exceder os escribas e fariseus. Então esse é o propósito, Sermão do Monte, renovar a interpretação da lei para que nós entendamos ela por inteiro, para que assim nosso homem interior, entendendo o espírito dessa lei, a gente possa exceder a justiça dos fariseus. Então a gente entra na parte das bem-aventuranças, como eu tinha dito, que diz assim: bem-aventurados humildes de espírito, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Mateus 5, 3 ao 12, eu estou lendo aqui na Almeida Revista Atualizada. Então vamos lá, vamos começar de cada bem-aventurança. A primeira, bem-aventurado o pobre de espírito. O que significa isso? A consciência de que nós somos maus. O fariseu, ele acreditava, porque pelos seus fundamentos das obras de subjugação, ele acreditava que ele podia cumprir a lei. Ele acreditava que fazendo jejuns, as três orações por dia, fazendo as práticas de purificação, de dízimo, de caridade, de guardar o sábado, que são aquilo que são os mais graves, ele conseguiria então cumprir toda a lei. Então ele era um homem bom, um homem puro, daí fariseu, separado, puro. Aqui não, a gente tem que entender que nós somos pecadores, nós somos falhos e que sem a capacidade de Deus a gente nunca vai ser por inteiro, a gente nunca vai ser justificado. Então nós temos que entender essa ideia do pobre de espírito, ou seja, nós não temos capacidade em si, nós não somos autônomos, nós somos totalmente dependentes da graça de Deus,
Por isso que nós temos um coração contrito e quebrantado, que é o sacrifício que o Senhor se alegra, porque a gente está em constante transformação pela graça dele. Então a primeira virtude do reino é entender que nós somos incapazes, falhos e que nós dependemos da graça de Deus. Segundo, os que choram. A região da Galileia, para os religiosos da Judéia, era vista como uma região de impuros, de pessoas que acabavam se misturando com os povos da divisa ali da Palestina. Então eles eram vistos como pessoas incapazes, pessoas impuras. Então quando Jesus fala, bem-aventurados vós os que choram, eles entendem muito bem, porque eles se identificam como impuros, como incapazes. Isso é importante, porque eles apontam a sua esperança para o reino. Se a gente trazer isso para o real hoje, para os dias atuais, a esperança do indivíduo hoje é a felicidade não no mundo vidouro, mas na felicidade do consumo, a felicidade que é produzida pela capacidade do seu consumo, onde você adquire a felicidade pelo consumo. Ou seja, a primeira sociedade que acredita que a felicidade se encontra no agora do consumo, no agora do prazer. Não, a nossa felicidade não é terrena, ela é eterna, ela é no reino. Então a segunda virtude é entender que a nossa esperança ela não vem na nossa realidade do agora, mas ela vem no eterno. Então, dependência e esperança em Deus. Terceira virtude, mansos herdarão a terra. O termo mais apropriado aqui para a tradução dessa palavra no grego não seria manso, seria humildes. Ou seja, todo aquele que aceita o plano de Deus, o propósito, não a sua capacidade. Qual foi o problema dos fariseus com Jesus? Eles não aceitaram Jesus porque ele não trouxe a revelação e o propósito que eles queriam. Esse era o grande problema. Eles queriam a revelação deles, a interpretação deles. Então, os mansos herdarão a terra, ou seja, aqueles que entenderem o chamado de Deus, entenderem o propósito de Deus, esses vão herdar o reino. Então, Mateus 5 fala do nosso propósito, nós temos que estar debaixo do propósito da vontade de Deus. Tem uma expressão de um pregador que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: Deus tem a mania de ser Deus, e muitas vezes nós queremos ter essa mania, nós queremos governar a nossa vida segundo a nossa vontade, segundo os nossos interesses, né? E a oração do Pai Nosso é diferente, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, ele deve governar a nossa vida, o nosso propósito. Então, terceiro princípio aí de felicidade. Propósito. Quarto, aqueles que têm fome e sede de justiça, ou seja, aquela pessoa que não sente satisfeita apenas de ser dependente de Deus, não se sente satisfeita de ter a esperança de Deus, não sente apenas a satisfação de cumprir o propósito de Deus, ele quer levar esse modelo de Deus para todos. Então eles não aceitam as contradições, as justiças da nossa realidade. Ele não aceita as perdas, as falhas que nossa sociedade tem. Ele tem um desejo incutido de fazer o bem além para si mesmo. Então é essa renovação do plano de Deus que busca justiça e salvação para todos. Então é uma virtude que vai não do homem interior, mas para o homem exterior. Então, o quarto é a fome e sede de justiça, fome de trazer o reino e suas virtudes para todas as partes da nossa realidade. Depois ele fala, bem-aventurados os misericordiosos. Ou seja, assim como nós encontramos a misericórdia de Deus, porque lembra, a nossa justiça era sermos condenados, assim nós que encontramos a misericórdia de Deus, também encontramos a misericórdia no próximo, ou seja, também praticamos dessa misericórdia para com o próximo. Assim como Deus teve empatia de nós, nós devemos ter do próximo. Bem-aventurados limpos de coração, ou seja, aqueles que continuamente renovam a seu coração e sua vida pela palavra de Deus, que constantemente está no processo de santificação. Lembra que a palavra santificação no grego é uma palavra que ela tem origem numa palavra do hebraico, que é a mesma de purificação, que é a prática que o sacerdote tem
todos os dias, quando ele chega num tabernáculo ou num templo, ele deveria se purificar, deveria se lavar, ou seja, é algo que é cíclico, constante, contínuo, não acaba. Assim seria os bem-aventurados, os limpos de coração, aqueles que desejam constantemente se santificar. Então, ter misericórdia do próximo, assim como Deus tem de nós, constante santificação e pacificadores, ou seja, o que depender de nós, nós não vamos trazer a guerra, mas a paz, o diálogo, né? Nós não vamos impor, nós vamos sempre trazer o diálogo, o equilíbrio, tá? E aqueles que sofrem perseguições, injúrias, calúnias, ou seja, primeiro a gente tem que entender que o nosso verdadeiro galardão dos céus não está aqui, mas está no reino dos céus, então não importa o que as pessoas vão achar, o que nós vamos adquirir. E a segunda característica aqui é a resiliência. Nós não possamos ser vítimas, mas nós temos que perseverar, porque tudo tem um propósito debaixo do céu. Se nós estamos sofrendo, é porque o Senhor tem um propósito. Então nós podemos ser vítimas, mas resilientes, resistimos para cumprir o seu propósito. Portanto, a alegria não está nas circunstâncias externas, mas no propósito de vida que nos move. Por isso, num paralelismo dessas bem-aventuranças com o texto de Lucas 6, 23 e 26, fica mais claro essa ideia de que a nossa eternidade está vinculada no reino dos céus, nos adjetivos que ele dá para contra as bem-aventuranças, né? Aqueles que são ricos não terão consolação. Aqueles que têm a esperança na riqueza vai passar, é efêmera. Aqueles que são fartos na sua própria justiça, orgulho, capacidade, terão forma. Aqueles que riem, né, que se acham bons, não vão ter, vão chorar, né, na condenação. Aqueles que se acham bons, eles são, na verdade, hipócritas porque não receberam a graça de Deus. Então essas são as virtudes da verdadeira religião, e essas virtudes elas não podem estar dentro apenas do nosso homem interior, ela deve ser externizado na nossa realidade social, ou seja, o cristianismo é um cristianismo prático, ele não é teórico. Por isso que aqui, para terminarmos a aula de hoje, Jesus vai falar sobre a luz e o sal em Mateus 5, do 13 ao 16, novamente usando a revista atualizada, tá? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire, mas um velador e alumia a todos que se encontram na casa. Assim, também a vossa luz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorificam o vosso Pai que está nos céus. Então a palavra luz aqui, phos, no grego, a tradução correta, melhor, seria resplandecer, com uma tocha, não seria luz, seria resplandecer, né? Porque não é apenas uma luz, é resplandecer a luz. Então, tanto com o adjetivo salgar e luz, ela tem a ideia de trazer o quê? Resplandecer, refletir a graça de Deus. Então, por toda a nossa vida, seja nossas relações pessoais, seja nas relações familiares, seja nossas relações de trabalho, nós temos que refletir a graça de Deus. Se ela não está refletindo, a nossa religião não tem serventia, ela não tem propósito, a gente tem que rever. Portanto, precisamos resplandecer a glória de Deus em todos os nossos meios sociais, como na nossa casa, trabalho, igreja, amigos, até desconhecidos. Pois se as nossas práticas não demonstram o reino de Deus, nós não temos sentido nenhum. Nós somos como uma luz que deveria iluminar toda a casa, mas em vez de estar colocada um velador num alto para que essa luz resplandecesse sobre toda essa casa, ela está debaixo do alqueire, ela está debaixo da mesa, né? Não iluminando nada. Lembrando que dificilmente uma família ali da Galileia teria mais
de um ou dois um ou dois lugares para iluminar, para resplandecer, uma vez que o azeite era muito caro. Então, por isso que ele fala, esse azeite que é tão precioso, tão caro, e que você tem um velador para colocar, você não vai gastar esse azeite baixo, você vai colocar num lugar onde todas resplandeçam. Ou seja, essa graça que é tão preciosa, que Deus está transbordando na sua vida, ele não pode ser perdido guardando dentro da sua religiosidade, ela tem que ser resplandecido dentro de você para que as suas obras glorificam o vosso Pai. Ok? Então essa é a aula de hoje, espero que tenham gostado. A próxima aula a gente vai trabalhar a segunda metade de Mateus 5. Aqui está a bibliografia dessa aula, caso vocês queiram utilizar para estudar mais sobre o assunto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.